Boa noite. Tô aqui finalizando o meu trabalho, né, por hoje. Aí fiquei aqui arrumando e pensando, né, nos atendimentos que eu fiz. Teve um que eu achei tão interessante, que foi uma análise Zaito que eu fiz. E aí na análise mostrou como o principal sistema a ser cuidado, o sistema de detox. Aí lá no sistema de detox, o primeiro óleo principal foi o Terra Shield. E aí, o Terra Shield é um mix de óleos essenciais muito vendido para repelente de insetos, né? E a gente tá nesse período que tá tendo muita dengue, né? Então, quando eu vi ali, eu pensei assim, ela tá se intoxicando com os repelentes, né? Aí eu perguntei, você usa muito repelente? Ela falou, não. Eu falei, então você usa de tomada ou spray, né? Porque aí inala e também intoxica, ou passando na pele. Ela falou assim, não, né? Com aparelhinho, não. E aí depois, quando eu vi toda a análise, eu pude entender que também estava na parte do sistema imunológico e outros sistemas. E aí, conforme eu fui fazendo a interpretação do Zaito, conciliando um sistema com o outro, e aí também a parte das emoções, e interessante que na parte de detox, que é onde o Terra Shield estava como primeiro, lá no que intoxicava esse sistema, que pode ser metais pesados, pesticida, pode ser várias coisas, mas era uma emoção que estava mexendo com a parte do sistema detox dela. E aí, quando a gente pensa em emoções, a medicina chinesa, ela relaciona muito as emoções a órgãos, né? Uma emoção afeta um órgão, outra emoção afeta outro órgão. Até a Bíblia faz essa referência, né? O ciúme, a podridão dos ossos, a expectativa anulada adoece o coração e coisas assim, né? E a gente vê, né, que a emoção gera uma química ali, uma reação na gente e tal. E aí a emoção que estava dando mais forte ali no sistema de detox dela era a raiva. E a raiva, na medicina chinesa, quando a gente olha qual órgão afeta, é o fígado, que é um dos principais órgãos no sistema de detox, né? A gente tem a pele, o pulmão, tudo isso sairia ali no Zaito, mas nela, o principal órgão que estava sendo afetado era o fígado. E a principal emoção, a raiva. E outras coisas ali, mas o Terra Shield, eu pensei, meu Deus, como que tá intoxicando total? Aí quando eu fui ver a abordagem do Terra Shield no emocional, ele tá escrito lá, né, que ele é bom para isso, para aquilo, né, que ele é um mix, que ele acalma, ele tem esse poder de repelir insetos, tal. Mas no emocional, ele traz a coragem e também ajuda a colocar limites saudáveis. Então, quando a gente tá com a nossa opinião enfraquecida, a gente acaba não conseguindo falar, não, a gente tá inseguro, aí a gente acaba sendo um pouco bonzinho, querendo agradar todo mundo, sem muita força pra tomar as rédeas da situação e deixa as coisas rolar. E às vezes a gente faz um pouco, passa dos nossos limites, faz além e se sobrecarrega por não conseguir falar não. E aí, o que acontece? Foi o caso dela. Ela não conseguia falar não e foi. E aí, quando nós conversamos, que eu entendi que tava pro lado emocional ali no Zaito dela, e olhei lá no emocional da algumas outras emoções que combinava e a gente bateu um papo, a gente viu que realmente, por ela não conseguir falar não, ela não consegue cuidar de tudo, às vezes ela faz o que não deveria fazer e acaba deixando, né, não fala não para quem ela deveria ou para coisas e situações e acaba deixando de cuidar de pessoas ou coisas que ela precisaria ou ela queria muito cuidar. E isso tudo gera aquele sentimento de frustração, raiva, né? Então, foi interessante, porque fazer esse estudo do Zaito junto com ela no bate-papo é o que eu acho legal do Zaito. Ele ajuda a gente a se entender o que está acontecendo, o que está prejudicando o nosso sistema, nossas funções, né? E aí, eu achei interessante que eu nunca imaginei que o Terra Shield fazia isso, né? Então, é interessante a gente parar para olhar pro lado emocional dos óleos essenciais, né? A gente conhecer a abordagem do que ele mexe no nosso emocional, o que ele pode trazer de benefício para nós no emocional fora o físico. E também
o quão interessante é o Zaito, né? Algo que a gente nem ia imaginar que estava afetando a imunidade dela, a parte de detox, né? E trazer isso pro autoconhecimento já ajuda a pessoa a conseguir, naturalmente o corpo vai começar a querer corrigir isso, a mudar, e o óleo essencial vai trazer um estímulo excelente, né? Então é legal a gente fazer essas observações, tanto de olhar o lado emocional do óleo, com quão interessante o Zaito é, né? Que fora isso, ele trouxe muitos outros esclarecimentos, né? Sobre a necessidade dela cuidar do intestino e muitas outras coisas. Legal, né? É isso aí, boa noite.